Eu já vou pedindo perdão aos historiadores, pesquisadores e arqueólogos, porque eu vou fazer um relato bem rápido e eu posso esquecer ou omitir alguma informação. Agora a gente vai fazer uma viagem no tempo, há 80 mil anos atrás. Tudo começou nas cavernas, num tempo em que a sobrevivência era uma luta diária. Naquele tempo, os homens agiam conforme as necessidades. E pintar cenas de caçadas nas paredes das cavernas certamente era algo muito importante. Ninguém sabe exatamente os motivos, mas dá para imaginar que de alguma maneira eles precisavam registrar a vida e transmitir o conhecimento. E assim, com o desenvolvimento das civilizações, esses desenhos foram ficando cada vez mais sofisticados. Ao mesmo tempo, eles sofreram um processo de simplificação que transformaram os desenhos em ideias, sons, ou seja, ideogramas e fonemas. Assim surgiu a linguagem escrita. Bom, então houve uma separação. Cada um evoluiu para um lado. O desenho virou cartografia, arquitetura, anatomia, e a escrita virou literatura, poesia, filosofia, cada uma com sua função. Mas, de vez em quando, elas apareciam juntas, uma do lado da outra. Durante muito tempo, textos e desenhos eram produzidos de uma forma bem artesanal. Tudo era feito à mão, mas no começo do século XV, um alemão chamado Johannes Gutenberg inventou uma engenhoca capaz de imprimir cópias do mesmo texto. Era uma espécie de super carimbador, com carimbos móveis. Assim, era possível imprimir livros bem mais rápidos que copiá-los à mão. Alguns anos depois aconteceu um evento chamado Revolução Industrial, que transformava engenhocas em máquinas movidas a vapor e outras fontes de energia. A prensa de Gutenberg logo foi transformada em uma máquina de imprimir papel, muito rápida. Essa rapidez possibilitou a criação dos primeiros jornais e revistas, que contavam notícias e divulgavam diversas informações. Esses periódicos precisavam atrair muitos leitores, precisavam ser muito populares. Além das notícias, havia muita ilustração e até mesmo caricaturas de celebridades da época. Mas foi no finalzinho do século XIX que surgiu o primeiro personagem de história em quadrinhos, o Yellow Kid, uma criança dentuça que sempre aparecia com um sorriso bobo e vestia um pijama amarelo, enquanto circulava por uma vila cheia das mais estranhas criaturas. O efeito de usar balões para mostrar as falas dos personagens foi usado pela primeira vez com o Yellow Kid, apesar de o próprio garoto só se comunicar através de mensagens que apareciam escritas na sua roupa. Ele usava um jargão cheio de gírias, numa linguagem típica e coloquial. Depois do sucesso de Yellow Kid, surgiram vários outros personagens e os quadrinhos foram se tornando cada vez mais populares. As pessoas foram aprendendo a ler aquele tipo de história, decodificando aqueles sinais por dedução e intuição. Todo esse aprendizado foi acontecendo à medida que os leitores se envolviam com os personagens. A linguagem dos quadrinhos, então, é muito associada com o afeto que temos pelos personagens. Esse carinho que o leitor desenvolveu com essas figuras falantes, uma do lado da outra, cheia de sinais gráficos e sinestesias, foi fundamental para divulgar essa nova forma de contar histórias. Isso aconteceu em quase todos os países do mundo.